Será que depois que você começa a fazer a RH, a ressonância harmônica do professor Hélio Couto, será que a sua casa pode pegar fogo? Será que você pode bater o carro? Então, nesse vídeo, eu gostaria de relacionar a ressonância harmônica com esses dois tópicos que eu mencionei no começo aqui desse nosso vídeo, com alguns outros tópicos, e fazendo isso em forma de reflexão junto com você. E o que aconteceu para eu trazer esse assunto de novo aqui pro nosso canal? Afinal, faz um bom tempo, né, que eu não trago esse assunto da ressonância harmônica, já faz mais de um ano. Até porque esse não é o meu trabalho, né, é o trabalho do professor Hélio Couto. E o meu objetivo aqui com o nosso canal nunca foi falar apenas da ressonância harmônica, mas sim dar aqueles depoimentos, deixar esses depoimentos aqui para você aqui no nosso canal, para que possa te ajudar de alguma maneira. Assim como os depoimentos da Mai Andrade, do canal Temporariamente Humana, me ajudaram demais quando eu estava buscando saber mais a respeito da ferramenta. Então, voltando ao que aconteceu. Uma moça veio conversar comigo para saber se eu realmente recomendava a ressonância harmônica. E isso porque ela relatou para mim que ela leu algum comentário, não sei aonde, porque eu não perguntei, de pessoas falando que depois que começaram a ressonância harmônica, a casa delas pegou fogo, bateu o carro, e aí por conta dessas inseguranças, né, por conta aí é normal, né, depois que a gente lê uma coisa dessa, fica pensando, nossa, será que depois que eu começar a usar a ferramenta, isso vai acontecer comigo também? E olha, eu confesso que depois que eu li a mensagem dessa moça, eu fiquei muito surpresa e até um pouco assustada com esses comentários que ela leu. Então, assim como eu falei pra essa moça, eu também vou compartilhar aqui com você. Se você tá vendo esse vídeo, é porque você já acompanha aqui o nosso canal, ou então você tá buscando saber mais a respeito dessa ferramenta que foi criada pelo professor Hélio Couto. Falando de uma forma muito simplista e muito resumida, a ressonância harmônica é uma ferramenta de evolução espiritual. Então, nós aqui estamos de passagem aqui na Terra, então nós somos espíritos que a gente está aqui com essa possibilidade de estar vivo nessa vida, ter os aprendizados que a gente precisa para conseguir evoluir cada vez mais. E a RH, ela pode possibilitar que a gente consiga acelerar um pouco mais essa evolução do nosso espírito aqui. E algo que eu falei para essa moça e que eu também gostaria de compartilhar com você em forma de reflexão é que se uma pessoa que estudou todo o material do professor Hélio Couto, tanto as palestras, né, o caminho das palestras, e além disso, tem o livro do professor Mentes Informadas, que é um livro com bastante páginas, e também manual da RH. Então, será que uma pessoa que assistiu todos os vídeos do professor, leu todos os livros que são requeridos para que a gente possa solicitar a ressonância harmônica? E assim, né, tá ficando na consciência de cada um. Se você assistiu ou se você leu ou não todos os livros. Isso porque quando a gente vai solicitar o formulário, vai preencher, a gente responde se realmente estudou e se não estudou. Então, tudo que a gente responde ali fica na consciência de nós mesmos, se é verdade ou não aquilo que a gente está respondendo. Voltando ao que a gente estava falando. Se essa pessoa ela estudou tudo e tem um entendimento mínimo, daí ela realmente sente, ela tá entendendo melhor a respeito do que se trata a ressonância harmônica, será que ela ia pensar que a ressonância poderia provocar uma coisa dessas? Como, por exemplo, pegar fogo na sua casa? Ou então você bater o carro? E isso unicamente depois que você começou a usar a ressonância? Será então que uma ferramenta dessa, que foi feita com a intenção de somente fazer o bem, será que ela poderia trazer algum prejuízo desse tipo para nossa vida? Ou será que isso não estaria mais relacionado com a falta de entendimento e a falta de realmente estudar os materiais do professor? E olha, eu vou compartilhar algo com você que é algo que quando eu tava vendo os vídeos lá da Mai, e eu ainda não tinha solicitado a minha RH, e não só o vídeo da Mai, mas eu vi também alguns outros que eu não lembro muito bem, de pessoas relatando que, depois que eu comecei a ressonância harmônica, meu relacionamento terminou, e que a minha vida virou de cabeça para baixo. Sobre essa questão, então, dos relacionamentos, algo que eu não tinha parado para pensar a respeito antes, né, anos atrás, é que, será que depois que você pediu a sua ressonância, será que foi unicamente ela que fez com que o seu relacionamento terminasse? Então, será que depois que você começou, a sua visão de mundo se transformou totalmente, né, de uma hora para outra, e aí você começou a pensar diferente, e seus gostos mudaram, né, e aí de repente as coisas, né, seu relacionamento chegou no fim? E o que eu não tinha parado para refletir anos atrás, quando eu pedi a ressonância, e que hoje eu parei para pensar, principalmente depois dessa mensagem dessa moça, é que como é que está o seu relacionamento hoje, os seus relacionamentos, eles estão bons? Ou já estão capengando? E aí, depois que você pede a sua ressonância, a sua RH, a sua onda, será que é ela, única e exclusivamente, que vai fazer com que você transforme totalmente a sua visão de mundo de uma hora para outra? Você começa a pensar de uma maneira totalmente diferente, né? Seus gostos se alteram, e aí chega no momento que, não quero mais essa pessoa, né? Então será que acontece de forma tão rápida assim?
E agora já não é mais uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com você, mas é um relato pessoal meu. Sendo bem honesta com você, lá no início, eu tinha sim, eu percebo hoje, percebi hoje que eu tinha uma visão romantizada a respeito do processo da ressonância. Isso porque a gente, vendo resultados incríveis, como por exemplo da Mai, foi a pessoa que, por meio dela, que eu conheci a ressonância, a gente acha que a gente também pode ter um salto quântico que a Mai deu. Então, nosso canal deu um pequeno salto quântico. Só que o meu processo é diferente da Mai, assim como também pode ser diferente do seu. E depois que a gente estuda os vídeos do professor, estuda todo o material que é requerido para que a gente possa solicitar a nossa RH, a gente entende que essa ferramenta não é algo que é mágico, como o professor diz em várias palestras. Não é que de uma hora para outra você vai assim virar. Mas claro que tem pessoas que isso acontece, assim como tem alguns relatos que o professor compartilha com a gente. Mas o que eu tô querendo te dizer é que o processo de cada pessoa, ele é muito individual. Então, esse processo, ele depende de várias coisas, dentre elas o soltar, que o professor tanto fala, e isso tudo, não só soltar, mas todas as outras questões que o professor ensina a gente, compartilha todo esse conhecimento, isso tudo está diretamente ligado com a mudança interna, que cada um vai trabalhando em si mesmo. E quando eu falo trabalhando em si mesmo, não precisa necessariamente ser você sozinho, sozinha com você, Então tem várias formas que você pode buscar fazer isso. Seja você buscando trabalhar suas próprias crenças, as questões internas, traumas que você tenha, mas você também pode procurar ajuda para fazer isso, como por exemplo, por meio da psicoterapia. Então, o que eu tenho percebido é que é uma jornada e é um processo único que cada pessoa vai vivendo, porque todas essas mudanças, essas transformações internas que a gente vai vivenciando, elas são muito sutis de serem sentidas, porque não é algo que a gente consegue apalpar, não é algo tangível, mas algo que a gente sente. Então, hoje, eu tô me sentindo muito melhor do que quando eu comecei. Isso eu já relatei pra você aqui nos vídeos do nosso canal, em algum depoimento que eu não lembro qual. E eu, ainda hoje, eu tô nesse processo de encontrar a mim mesma, nesse processo de entender o que eu vim fazer aqui no mundo. E isso eu não escondi de você, eu não escondo, A gente tem um vídeo bem recente aqui no nosso canal, em que eu compartilho. Eu escrevi lá que da sensação de se sentir perdida. Então eu tô me encontrando, buscando juntar esses assuntos, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, espiritualidade, com a educação física, que é uma área que ainda me toca muito e que me chama muito ainda para esse lado. Então, eu quis compartilhar isso com você, porque eu sou prova viva que a gente também pode não ter uma mudança de vida tão rápida, tão drástica de uma hora para outra. E lembrando que eu não tô dizendo que isso vai acontecer com você também, mas é apenas para ilustrar que comigo não aconteceu o mesmo que aconteceu com a Mai, por exemplo, que teve aquele salto quântico, e as coisas decolaram de uma vez. Ainda não aconteceu comigo. Então, com você, pode ser rápido, como pode ser um pouco mais lento também. Mas isso não quer dizer que a gente tá atrasado em relação a outra pessoa, ou em relação a não sei quem, Porque a gente tem esse costume de ficar se comparando. E o que eu gostaria de compartilhar com você, e que eu sempre busco internalizar comigo mesma, é que cada pessoa tem o seu tempo de evolução, tem o seu tempo para que as coisas aconteçam. Então, não é porque aconteceu com uma pessoa que vai acontecer com todas as outras que também usam a mesma ferramenta. E depois que a gente estuda os materiais, os conteúdos do professor, a gente entende que todas essas mudanças externas que a gente almeja ver, todas elas são consequências de mudanças internas que foram feitas antes. Então, não tem como as coisas que se refletem fora de você, não tem como elas existirem antes dessas lapidações, dessas limpezas, dessas curas que precisam ser feitas dentro de você. E depois que a gente entende isso melhor, aceita e acolhe essa questão dentro da gente mesmo, fica muito mais fácil de passar por esse processo, de entender que as coisas não acontecem de uma hora para outra, porque a gente tem essa pressa tão grande, de ver as coisas do bolo assar tão rápido, de pular etapas, porque a gente não tá tendo paciência para ver todo o processo que cada um precisa viver, no tempo que deve acontecer. Depois de falar tudo isso aqui pra você, gostaria de deixar uma sugestão, e que é justamente o que a Patrícia Poloni, que é a moça, a Pat Paul, a moça que cuida do marketing digital do professor, que faz todo o gerenciamento das redes dele, ela já falou e continua falando que tem muitos vídeos que estão veiculando aqui no YouTube que não estão autorizados a estarem aqui. Então são informações que ficam jogadas, não estão na sequência como estão dentro da plataforma EAD do professor. E é totalmente gratuita. Você pode se cadastrar, sem custo nenhum. Você se cadastra, coloca seu e-mail, uma senha, cria uma senha e você assiste, consome todos os caminhos das palestras do professor. Então, a sugestão que eu deixo para você é que você acesse os conteúdos da fonte, da plataforma do professor, e não de vídeos que ficam jogados e que não estão autorizados a estarem veiculando aqui no YouTube. Se passou uma moto, acho que você deve ter escutado. E uma outra sugestão que eu gostaria de deixar aqui para você é que você também sempre busque refletir a respeito do que você acaba lendo, por exemplo, a respeito dos comentários. Então, será que faz sentido, esse tipo de coisa? Um relato desse tipo?
E voltando à pergunta que eu comentei com você no começo aqui desse vídeo, que foi o que a moça perguntou pra mim, se eu recomendo a RH. Então, mais uma vez, deixo meu relato aqui. Eu digo que sim, eu recomendo sim a RH, mas para que você também solicite a sua onda, peça a sua RH, que você estude de verdade, né? E você não engane a si próprio que você estudou, mas que na verdade você não estudou, não assistiu todos os vídeos, não leu todos os livros, professor, todo o material que é requerido para que você possa fazer a sua solicitação. E eu sei que a gente fica com essa animação, né, com uma pressa até de querer pedir a RH. Só que se a gente não se sente confortável e seguro que a gente entendeu, né, do que se trata a ferramenta, algumas inseguranças podem acabar pairando na nossa mente de acordo com alguns acontecimentos que a vida traz para a nossa vida. Então, essa é a recomendação final que eu deixo aqui para você. E como em todos os vídeos de depoimentos da RH, eu deixo mais uma vez todos os links que são do site do professor Hélio Couto para que você possa acessar, caso você ainda não esteja cadastrado na plataforma do professor. Entra lá no link que eu vou deixar aqui na descrição, se cadastre e consuma todos os conteúdos de dentro da plataforma do professor. Lá tem todos os conteúdos que você precisa, todos os vídeos dos caminhos das palestras, o livro Mentes Informadas e o manual da RH. Tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma maneira para você. Eu gostaria de compartilhar aqui. Eu não tinha pensado em trazer esse conteúdo e compartilhar esse acontecimento aqui com você, aqui no nosso canal. E eu decidi fazer isso por conta de uma querida moça que acompanha o meu trabalho, a Lu, e ela me falou: mas Paulinha, leva esse conteúdo, fala mais sobre isso também lá no YouTube. Então, por conta disso, eu resolvi trazer esse conteúdo aqui também para você. E eu deixo aqui o meu agradecimento à Lu por ter mandado essa mensagem para mim, né, e por ter dado essa sugestão para trazer também esse conteúdo para cá. Então, eu agradeço por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo para assistir esse vídeo aqui do nosso canal. Afinal, a gente sabe que o tempo é muito precioso para cada um de nós, não é mesmo? Então, gratidão por você estar aqui, gratidão por você me acompanhar. Eu te vejo no próximo vídeo. Então, até lá. Tchau!